bem-vindos a mais um encontro virtual do Grupo Espírita Francisco de Assis, o Jefa de Niterói. Hoje nós vamos receber Guiomar Castelo, da Sociedade Espírita Fraternidade, CEF, que fará palestra com o tema Como vencer a ansiedade em tempos tão difíceis. Para dar início ao nosso encontro, vamos à nossa prece, fechando os nossos olhos, elevando nosso pensamento a Deus. Agradecemos a oportunidade de estarmos juntos nesse momento de reflexão de um tema tão presente nos dias atuais, que através dos nossos estudos possamos esclarecer importantes questões e nos conhecer melhor. Fica conosco, Senhor, que assim seja, graças a Deus. Que Jesus encontre no coração de cada um de nós instrumentos para a sua paz. É uma alegria estar novamente com os companheiros do Jefa, casa que respeitamos e aprendemos a amar, e que é um reduto, onde a palavra do Cristo se espraia em consolações, em bênçãos, mas acima de tudo em esperança. Albert Camus é um grande nome da literatura mundial. No seu livro A Peste, terá um trecho onde dirá que o médico, chamado facultativo, atendia a um casal e a senhora, vendo a maneira como o médico trabalhava, lhe perguntou: doutor, quem lhe ensinou tudo isso? E o médico parou, pensou, porque uma pergunta dessas não é uma pergunta qualquer, e lhe respondeu: o sofrimento, minha senhora. Nos idos anos de 1821, no Hospital Maria, em Moscou, nas suas dependências, irá nascer um rapaz. Por que nas dependências? Porque naquela época, os chamados facultativos médicos moravam nos hospitais onde trabalhavam, para poderem estar mais acessíveis, para poderem acompanhar melhor os seus doentes. E nasce então esse rapaz. Mas será sempre um rapaz muito tímido, um tanto antissocial, uma vez que ele não convivia com crianças, ele não tinha uma vida como as crianças normais de Moscou naquela época. E acontece que, ainda muito jovem, sua mãe vem a desencarnar. Aquilo é um golpe muito fatal para o menino. Mas seu pai era um homem muito difícil, de trato pessoal muito difícil. E então trazia o rapaz num estilo de vida muito austero, sem expressões de carinho, sem expressões de respeito. E ele era tão difícil no trato que virá a ser assassinado por seus servos. E então o nosso jovem Fyodor Mikhailovich Dostoiévski irá ficar órfão e vai morar com umas tias. Mas a gente sabe que essas tias, que não foram mães, tinham também suas dificuldades no tratamento com o rapaz. E então o internam no Instituto Militar, para que ele fosse militar. Mas aquele jovem tinha uma identidade com as palavras muito importante. Ele sabia usar a palavra, tinha o dom da palavra escrita, muito mais do que da presencial, uma vez que ele era um escritor, estava se tornando muito conhecido na corte moscovita. Então frequentava a corte com regularidade e conhecia então todos os seus problemas, todas as suas dificuldades. E sobre isso ele irá escrever. No entanto, àquela época vivia-se, na Rússia,
um sistema de governo muito totalitário. E o czar Nicolau II era o detentor de todo e qualquer poder. E como ele não se agradava da presença de Dostoiévski, que ele via como um rebelde, porque Dostoiévski ele incentivava as pessoas a que fossem responsáveis por sua vida, a que tivessem a verdadeira ciência do que era viver, razão pela qual ele é um precursor, um dos pais do existencialismo. Essa figura literária onde se dá ao homem a responsabilidade pelos seus atos. E então, uma certa noite, o czar manda que sua guarda, seus boiados, fossem e capturassem um grupo, e dentre eles estava Fyodor. E o que ele faz? Num julgamento sumário e arbitrário, como de então costumam ser os regimes totalitários, ele é condenado à morte. Mas, antes disso, terá trabalhos forçados na Sibéria. E está a morte por fuzilamento, seria o que aconteceria com ele. Mas o tempo vai passando e estamos chegando na época do Natal. E o czar, então, começa a perceber que uma atitude benevolente seria muito bom para acalmar os insurgentes. Uma atitude benevolente seria muito bem vista pela sociedade. E, então, ele vai rever aquelas sentenças de morte. Vai rever, e como era a noite de Natal, ele então diz que terá um ato de extrema bondade com aqueles insurgentes e comutará a pena de morte por fuzilamento em trabalhos forçados na Sibéria. Particularmente, não vemos muita diferença nessa situação, porque Sibéria, frio, trabalho sem apetrecho, sem equipamentos, não é? A gente ouve relatos das pessoas que pedem suas impressões digitais porque os materiais estão congelados, enfim. Mas ele ficará lá um tempo e conseguirá, uma vez que ele era engenheiro militar, retornar a Moscou. Mas ele já vem muito abatido, muito doente, e escreve obras que são clássicos da literatura, né? Crime e Castigo, O Idiota, enfim, escreverá muitas obras. E, por fim, pouco antes de desencarnar, né, ele começa a desenvolver ataques de epilepsia. E ele começa a dizer a todos que aquela doença lhe era uma companheira muito agradável. E todos pensavam, bem, agora ele perdeu o juízo de vez. Mas por que é que ele dizia isso? Porque nos momentos em que sofria tais ataques, ele tinha visões e sentia-se muito bem com estas visões. E então começa a sua obra a ganhar um vulto muito mais profundo na alma daqueles que a liam. E em Irmãos Karamazov, que é a última obra que ele escreve, ele vai colocar que o ser humano, nós, somos aqueles que queremos voar, queremos alçar voo, queremos ter a liberdade. Mas quando chega esse momento, nós já sofremos tanto por querer que não temos coragem de voar. E nós pensamos, não é, nesse homem que vai colocar a humanidade como a dona do seu destino. Bem, ele irá ter uma hemorragia pulmonar, virá desencarnar, e conta-se que no seu féretro havia mais de 30 mil pessoas, e nós estamos falando de 1800, não é? Então, esse homem marca a literatura mundial com as suas obras. E por que na noite de hoje nós nos lembramos
deste companheiro, porque ele conseguiu alcançar, através da sua vivência, da sua dor, da sua experiência, o entendimento sobre a questão do estarmos sempre vivendo o momento seguinte, mas não vivendo o momento presente, que é o que nós entenderíamos como a ansiedade. Esse estado do ansioso é aquele que vive o momento que vai acontecer. E este momento daqui perdeu totalmente a importância. O ansioso não consegue estar aqui e agora. E aí a gente até lembra de Buda. Buda, o iluminado, o príncipe Siddhartha Gautama, que abandonou todo o conforto do seu lar e, ao chegar ao mundo, se deparou com sofrimento. Sofrimento que até então ele desconhecia existisse. E começa a fazer as suas meditações sobre a árvore bódia, e aí torna-se o iluminado. E com isso, ele vai ter imensos discípulos. Mas os outros mestres também tinham discípulos, não é? E os discípulos dos outros mestres ficavam muito enciumados. Ora, mas por que é que o Buda é o iluminado e meu mestre, que é tão inteligente, que é tão bondoso, que é tão capacitado, não é o iluminado? Então, um dia um deles foi a um discípulo de Buda. Falou para ele, olha, eu gostaria muito de saber por que o seu mestre é o iluminado. Porque o meu mestre é tão bom e nunca foi tido como iluminado. E então, o discípulo de Buda irá dizer, o meu mestre, sim, o meu mestre é uma pessoa muito bondosa. Mas ele é iluminado porque quando ele come, ele come. Quando ele dorme, ele dorme. Quando ele medita, ele medita. Então, a gente conclui que ele estava íntegro na experiência. E se trouxermos isso para a nossa realidade, nós vamos ver que é muito difícil. Porque nós, enquanto comemos, olhamos as mensagens do telefone, as notícias, os e-mails, ou então vemos a televisão. Na hora de dormir, ainda temos milhões de tarefas a fazer e a gente fica, não é, com a luz iluminada, tempo sem fim, para depois a melatonina não poder fazer o seu trabalho e a gente acorda mais cansado que o que foi deitar. Então, somos essas criaturas que vivemos o desespero do momento seguinte. Quando Jesus, na palavra do evangelista João, no seu evangelho, capítulo 10, versículo 10, nos disse: eu vim para que tivesses vida, mas vida em abundância. Então não é qualquer vida, não é? É uma vida bem vivida. E se nós formos ao Antigo Testamento, no Eclesiastes, no capítulo 3, o que o profeta irá dizer? Há tempo para tudo. Tempo para plantar, tempo para colher. Tempo para falar, tempo para calar. Tempo para trabalhar, tempo para usufruir do fruto do trabalho. Então já vem nos mostrando essa didática do tempo. Não adianta eu chegar no pé da bananeira e pegar lá uma banana totalmente verde e querer comer. Não há como. Por quê? Porque ela precisa daquele tempo. A natureza é sábia e nos ensina cada dia. Então, precisamos dar tempo ao tempo. E quando o profeta nos diz, há tempo de calar e tempo de falar, é muito importante. Muito importante. Calar as ofensas, as palavras malditas, as palavras impensadas. Quando fugimos daquilo que queríamos dizer
porque estamos ansiosos, estamos com sentimentos não muito recomendáveis, quando estamos portadores de situações que são um risco, porque a palavra maldada vai e ela não retorna. Ela foi e vai continuar vibrando, é como aquela pedra que a gente joga no lago e vai fazendo, não é, as ondas, vai repercutindo. E essa é a palavra. Mas quando ele fala no tempo de calar, que é calar estas palavras, mas também é o tempo de falar. E qual é o tempo de falar? É quando trazemos a palavra de esperança, de respeito, de bom ânimo ao companheiro. Quando temos o conhecimento que levamos aos amigos, àqueles que convivem conosco, né? A palavra, ela é tão importante que foram feitos estudos hoje com a ciência, a gente tem o carbono 14, então descobre-se tudo. Tal desenho rupestre data do século tal, da era tal, não é? Hoje a ciência nos facilita isso. Então chegou-se à conclusão de que a palavra começou a ser usada no Paleolítico. Olha quanto tempo a palavra surgiu. Começou a ser usada lá. Mas o mais engraçado disso tudo é que a fofoca também apareceu lá. Por quê? Porque tínhamos aquelas disputas, não é? Disputa pela água, disputa pela terra, disputa por animais. Existíamos, éramos seres gregários, muitas vezes nômades, outras vezes estavam procurando as beiras dos rios, não é? Os vales, para podermos nos instalar, nós e os nossos companheiros. Então, o que a gente fazia? Falava mal do outro grupo, para ficar bem no grupão. Então, a fofoca surgiu ali. Eu sei que o que eu estou falando, no Jefa, isso não existe, né? Os companheiros não se utilizam desse tipo de coisa, essa palavra, né? A maledicência, ninguém aí conhece isso. Mas, falando hipoteticamente, a fofoca surgiu aí. E aí a gente tem uma figura de linguagem, qual seja o conto de fadas. O conto de fadas? Sim, porque todo conto de fadas tem uma bruxa, né? E o que a bruxa faz? Ela está lá no caldeirão e vai jogando para dentro do caldeirão o feitiço, né? Então vai jogando, porque a bruxa sabe o poder da palavra. E aí cabe a nós mudar esse contexto. Então, desfazer o feitiço nada mais é do que tomar consciência de quem eu sou. Então, se a bruxa me manda, né, vibrações de crueldade, mas eu não sou cruel, eu não vou assimilar isso porque eu não sou cruel. Me manda vibrações de desarmonia. Não, mas eu estou tentando me harmonizar. Então, não vai. A função de desfazer esse feitiço é sair desse campo energético que, hipoteticamente, a gente traz, não é, nessa figura do conto de fadas. Porque está lá na questão de número 893 de O Livro dos Espíritos, que sempre haverá virtude quando houver alguma resistência ao mal. Então, isso dá um oxigênio para todos nós, por quê? Porque a gente pode vencer isso fazendo o autoconhecimento, mas também tendo noção de que em alguns momentos nós conseguimos fazer essa resistência ao mal. Nós conseguimos ser virtuosos. Mas, para isso, nós não podemos ser ansiosos. Não podemos. Aí as pessoas, nossa, mas eu estou num ataque de ansiedade. Né? E esse ataque de ansiedade surge por quê?
porque ainda não se analisou, não é? Ainda não se teve o devido entendimento. Allan Kardec, lá na introdução do Livro dos Espíritos, no item 8, ele vai falar assim: para se estudar uma ciência nova, com fatos novos, é necessário, para se conhecer, desculpa, é necessário um estudo sério, metódico, assíduo. Então, esse estudo sério que se faz da doutrina espírita vai nos trazer o conhecimento, as ferramentas para lidar com estas situações. Então, vamos ver. A frequência nos grupos de estudos. Aí a pessoa fala assim, não, mas olha, eu não vou no grupo do estudo porque eu sou autodidata, eu estudo em casa. Excelente. Mas no grupo de estudos, eu dou a minha contribuição pessoal, o fulano dá a contribuição pessoal dele, o ciclano dá a contribuição pessoal dele. Então, cada um vai agregando valor àquele estudo. E esse agregamento de valor são ferramentas. Ai, mas eu nunca pensei nisso. Ai, mas nunca ninguém me falou isso. Porque nós ainda ficamos muito na atitude do passivo, daquele que quer receber o conhecimento. E outro dia estávamos até num grupo de estudos falando sobre isso, né? Sobre a questão de pessoas que estão o tempo todo assistindo. Assiste a live do fulano, a live do Beltrano, a palestra do ciclano, o grupo de estudo de não sei quem, a rádio não sei o que lá. Excelente, mas você precisa meditar nisso, senão é um turbilhão. São uma miríade de informações que eu não sei catalogar, né? É como se a gente comprasse uma mala explodindo de roupa e o nosso guarda-roupa já está cheio. E aí a gente tem que colocar aquilo lá. Mas como é que eu vou colocar se não tem mais espaço? Né? Então, esse estudo sério, metódico, continuado, tem que ser feito sem ansiedade, sem esse viver lá na frente. Né? Isso já não pode mais acontecer. Até porque, né, Allan Kardec irá falar lá no Céu e Inferno, no capítulo 3, no item 9, que uma só existência não é suficiente para que a gente consiga dar conta das nossas tarefinhas. Então, nós deveríamos aquietar o coração e compreender que há coisas que eu posso resolver, há outras que eu estou iniciando o processo e que há outras que, no momento, eu ainda não tenho condições. Mas que isso não nos leve a uma inércia, a observar a vida sem ser participante dela. E vemos, né, nestas questões da ansiedade, desse desespero, temos tido companheiros que, no momento atual, se sentem totalmente atrapalhados, né, com síndromes as mais diversas. Isso sem a gente elencar determinados fatos que vêm acontecendo. E aí o que a gente percebe? Não é? É a falta de compreensão. Porque nós somos espíritos imortais. Né? Segundo a questão do Livro dos Espíritos 23, nós somos os seres inteligentes da criação. Então a gente tem que usar a nossa inteligência. Somos espíritos imortais numa jornada material. Então eu vim, reencarnei, mas eu não vou ficar aqui ad seculorum por todo sempre, não posso, não há condições. A matéria do próprio mundo em que nos encontramos não é capaz disso. Então, um dia a gente vai ter que retornar de onde veio, lá do mundo original primitivo, mundo normal primitivo, o mundo dos espíritos, a espiritualidade, onde vamos encontrar aqueles amores que já nos precederam, e outros que, no momento, em função do internamento na matéria, nós não podemos lembrar, não conseguimos nos lembrar. Mas o Dr. Jorge André dos Santos,
um excelente estudioso, obras de cunho maravilhoso. O que ele fala? Que a matéria é o obstáculo útil. Então a gente deveria ver os nossos corpos como obstáculos úteis, mas compreender que no nosso planeta a gente tem, até então conheciam-se os átomos, hoje a gente já foi, né, quarks, fótons, bóson, foi diminuindo, diminuindo, diminuindo até chegar, né, no bóson de Higgs, a chamada partícula de Deus. E o que a gente vê? É movimento incessante. Então, o nosso mundo, como dirá o Pastorinho, na psicografia de Divaldo Pereira Franco, é o mundo da impermanência. Nós somos impermanentes aqui. Viemos para uma jornada e vamos regressar. Então não há por que ter essa ansiedade. Ah, mas eu amo demais os meus pais e eu não quero deixá-los. Mas a gente vai se reencontrar, é um até breve, né? Aquela ansiedade normal de quem vai viajar para um país, suponhamos, vamos viajar para a Finlândia. A gente não domina o idioma, o clima é difícil, a gente não sabe como aquilo é, muito embora toda a tecnologia, uma coisa é a tecnologia, outra coisa é a vivência. Então a gente tem uma certa ansiedade. Essa é normal, essa é interessante, né? Que muitas vezes nos impulsiona. Agora, quando ela se torna patológica, é aquele suor incontido, é o coração aos saltos, é a cabeça que dói, é a pressão que sobe, é. Meu Deus, temos que ter mais força, mais entendimento. O que vai falar o Emmanuel em Consolador? Consolador é um livro de perguntas que foram feitas ao médium Chico Xavier e o Espírito Emmanuel respondeu. Então, lá na questão 354, quando ele vai falar da fé, o que ele fala? A fé é a luz que se derrama sobre a carne. E aí, a gente não vai dizer mais eu sei, mas vai dizer eu creio com todos os ingredientes da razão e do sentimento. Olha isso. Quem tem fé vai levando. Tô um pouco nervoso, tô um pouco ansioso, sim, mas sem tornar isto patológico. E aí a gente lembra um psiquiatra, psicólogo, um homem muito estudioso, que tinha muitos clientes. E ele tinha, por norma, enrolar nos papeizinhos os casos dos seus clientes. Então, ele carregava aquilo no bolso do paletó, que quando ele estava em algum lugar, tipo fila de banco, fila da condução, ele pegava o papelzinho e dava uma olhadinha, né? Então, um certo dia, entraram em sua casa e o levaram, porque ele era hebraico, ele era judeu, o levaram. E quando ele chegou naquele lugar, que foi uma coisa incrível, porque foi num trem, não havia sanitário, eram pessoas amontoadas, e quando ele chegou lá, ele foi subtraído todos os seus bens, lhe tiraram tudo, roupas, relógio, carteira, documentos, mas ele não ficou chateado pelo que lhe levaram, mas sim pelos seus rolinhos, porque aquilo era o trabalho de uma vida, mas não teve jeito. E aí ele conheceu Mengele, Goebbels, aquelas figuras que a história preferiria não conhecer. E, internado nesse campo de concentração, ele começa aos trabalhos forçados, a fome, a necessidade. E ele então diz que ele era médico, podia trabalhar, mas ele era judeu. Logo o encaminharam para o número, né? Colocar um númerozinho no pulso. Enfim, ele ali ficou durante muito tempo. E no começo ele sofreu muito, porque ele fora separado da sua família. E ele
não encontrava uma saída para aquela situação. E começou a perceber que muitos dos seus companheiros também passavam por essa situação. Então, no entorno do campo, haviam fios entrelaçados e com energia. Então, as pessoas encostavam ali quando não aguentavam mais. E ele sempre dizia aos companheiros: nós não podemos ir para o fio. Mas as pessoas estavam muito desanimadas, muito ansiosas. E então, porque ninguém sabia o que ia acontecer no momento seguinte, eles eram transportados de um campo para o outro, às vezes tinham que dormir 3 num pequeno beliche. Enfim, toda essa noite escura que a humanidade passou e que hoje nós temos inúmeros livros retratando, né? O tatuador de Auschwitz, a bailarina de Auschwitz, enfim, inúmeras obras que retratam, né, pessoas que conseguiram sobreviver a esse holocausto. Mas ele, então, começa, fruto dos seus estudos, a criar um sistema em que ele conversava com a sua esposa mentalmente, conversava com seus clientes, com seus filhos, e começa a viver assim. Por quê? Porque ele entendia que era necessário um sentido para a vida. E que mesmo nas situações mais extremas, nós temos de ter um sentido para estar aqui. Esse homem é Viktor Frankl, né, que esteve aqui no Brasil lá pelos anos 75, mas criador da logoterapia, isso é, do sentido. Há que ter um sentido para viver. E então, nós vamos fazendo um caldo de cultura na nossa conversa de hoje. Por quê? Porque a doutrina espírita é aquela que nos traz racionalmente, né, a nossa fé que encara frente a frente a razão. E que se a ciência algum dia a derrubasse, a contrariasse, ficássemos com a ciência, coisa que ainda não aconteceu, então a gente vê que essa doutrina espírita nos faz o quê? Dar um sentido à nossa vida. Compreender que temos Deus, o Pai de amor e misericórdia, que somos espíritos imortais. Imortais. Que temos a pluralidade das existências, ou seja, a reencarnação, a oportunidade bendita que o Pai nos oferece para regressarmos a essa, como diz Jorge André, a esse obstáculo útil e darmos conta de tarefas que não tivemos a oportunidade de sermos vencedores, de conseguirmos reconciliar com os adversários enquanto estamos a caminho, como nos aconselhou o mestre. Então, a doutrina espírita nos oferece isso com a reencarnação. Mas também temos, em função dessa reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados. Então, não somos sós, não é? A Mãe Gaia, linda, maravilhosa, não é o único planeta habitado, não é? Hoje já se chega à conclusão de que os nossos 5 sentidos limitam muito o nosso conhecimento. E por termos uma pluralidade de mundos habitados, nós também temos a comunicabilidade destes espíritos, ou seja, a mediunidade. Então, nós temos esses 5 pilares básicos que fazem com que a gente desenvolva esse entendimento. Bem, Jesus disse para eu ter vida com abundância. Disse para eu reconciliar com o meu adversário. Eu tenho que ter um propósito. Porque é por isso que eu estou aqui. Não é? E eu tenho que me desenvolver enquanto espírito. Porque a gente está sob a lei de progresso. E aí temos os benfeitores amigos para nos ajudar. E temos também, lá na questão
1480 e seguintes, uma figura muito interessante, que é quem? O avalista da nossa reencarnação, o anjo da guarda, o espírito protetor, aquele que caminha conosco no dia a dia, mas que muitas vezes nós nos afastamos, porque ainda não temos esse devido conhecimento, ainda não está assentado dentro de nós. Então nós precisamos trabalhar esses conteúdos. E a gente pensa assim, mas se eu não conseguir, não tem problema, porque veja bem, o André Luiz, quando chegou lá no mundo espiritual, eu assisti o filme Nosso Lar, né? Ele ficou 8 anos lá no umbral e depois ele é o André Luiz. É verdade. É verdade. O Livro dos Espíritos nos diz que no mundo dos espíritos a gente pode evoluir muito, se assim o quiser. Mas é aqui, na matéria, que a gente vai provar essa evolução. Então, imagina, né? O próprio André Luiz diz que a fila está imensa. Chega a nossa oportunidade. Nossa, vou conseguir resolver um pouco de coisa. Aí, na hora, não, estou muito ansioso. Acho melhor esperar um pouquinho mais. Né? Só que a oportunidade está aí agora. Joana de Ângeles trabalha muito bem esse conteúdo no livro Após a Tempestade, no seu último capítulo, quando ela fala dos obreiros da vida eterna, ou seja, os obreiros da última hora. Nós, a quem já foi oferecida uma infinidade de oportunidades. E que agora, pelo simples fato de nós estarmos aqui reunidos num momento como esse, demonstra que o nosso interesse em nos melhorarmos, em crescermos, em progredirmos e em chegarmos no mundo espiritual imensamente melhores do que viemos, a gente tem que aproveitar sem a ansiedade patológica, sem fugas espetaculares. Muitos de nós entramos nessa ansiedade, nessa luta, e aí fugimos. Fugimos para as bengalas psicológicas, ou seja, os vícios, né? O álcool, os estupefacientes, os medicamentos, né? E essas coisas que vão acontecendo, o sexo desregrado. Quando a doutrina espírita nos convoca, vamos ser responsáveis, sim, mas vamos nos utilizar dos medicamentos que nós já temos. Então, eu estou num processo patológico de ansiedade. O profissional de saúde que a ciência, não é, formou para me auxiliar na questão orgânica. A casa espírita para me auxiliar na questão espiritual. A gente vai ver que a doutora Dana Zohar, lá de Harvard, o que ela propôs? Que nós tínhamos o QI, né, o coeficiente de inteligência, o QE, que surgiu com Daniel Goleman, a inteligência emocional, e o QS, a inteligência espiritual. Então, o que a gente vê? O QS, a inteligência espiritual, é o que eu sou. Eu sou um espírito imortal que estamos, né, numa vilegiatura carnal temporária. O que é aquilo que eu tenho. São as minhas emoções, os meus ganhos, os meus erros, os meus acertos, né? E o QI, que é o que a gente aprende, né? Uma boa educação e instrução agrega QI. Só que agora, e especialmente nesse momento, há um tempo atrás a gente tinha a IA, a inteligência artificial. E todos nós nos queixávamos. As pessoas já não têm mais tempo, é só no celular, está toda hora vendo mensagem, e papapá. Só que a gente esqueceu de ver que foi graças a essa tecnologia
que hoje nós estamos aqui, né? No conforto do seu lar, me dando a oportunidade de estar junto a si, que a gente pode até não se conhecer pessoalmente, mas a gente vibra numa frequência muito semelhante, porque tudo que é vivo, né, tudo que tem vida, repercute em ondas, tem vibração. E a vibração, né, vai buscar aqueles que nos encontram. Então, quando eu oro, mas eu oro de verdade mesmo, né, ao Pai, aos amigos espirituais, eu abro esse canal vibracional e consigo alcançar essa vibração. Então, a gente tem o cuidado profissional, temos o estudo da casa espírita, a doutrina, temos a oração, temos a fluidoterapia, o passe, e a gente sabe que o passe, energia, não é? Essa transfusão de energia, nas palavras de Emmanuel, a gente envia também para quem está à distância. Então, no momento, não estamos podendo nos reunir fisicamente, mas estamos à distância vibrando uns pelos outros, né? Quantas pessoas nos escrevem pedindo, olha, inclua fulano no grupo de orações, inclua Beltrano no grupo de orações. Por quê? Porque as pessoas estão entendendo que isso é muito importante. É a oportunidade que a gente tem, né? Então, o cuidado profissional, a doutrina espírita, a fluidoterapia, a água fluidificada, a oração, mas também temos o atendimento fraterno, que algumas casas espíritas já estão disponibilizando no modelo online, para a gente poder, não é, estar com companheiros que pensam como nós, companheiros que estão predispostos a nos ouvir. Lembra lá no Eclesiastes? Tempo de falar, tempo de calar. Como o tempo de calar tem sido diminuído na nossa sociedade. Nós não conseguimos ouvir o outro, porque a nossa dor sobreposta é a ansiedade de falar para o outro o nosso problema. E o dele, né, é o problema dele. Então, a Marta Medeiros, que é uma escritora, né, tem artigos muito bons, o que ela fala? Se você está triste, ainda dá tempo. Se você está ansioso, ainda dá tempo. Se você está doente, ainda dá tempo. Se você está com raiva, ainda dá tempo. Se você respira, você tem tempo. Então nós temos tempo. O tempo está aí para a gente utilizar. E nós precisamos fazer uso desse tempo com inteligência. Porque somos aqueles obreiros que já não temos todo esse tempo. Mas que isso não nos gere ansiedade. Porque a doutrina espírita pede de nós aquilo que a gente possa fazer, que a gente tenha condições de fazer, né? Ninguém precisa estar ansioso, desesperado porque não consegue fazer. Faça o seu melhor onde você estiver, não é? Floresça onde o Pai te botou. Ah, mas eu gostaria muito de ajudar aquelas pessoas lá na Síria. Ore por eles. Ore pelos palestinos, ore pelos israelenses, ore pelo nosso país, ore pela humanidade inteira, que atravessa um momento tão difícil, tão difícil. Temos tido muitas dores, né, nesse tempo de reclusão, de confinamento, mas que elas sirvam para ser esse tempo de reflexão, que a gente seja como o Dostoiévski, que entendeu a epilepsia não como uma doença, ele não se desesperou por isso, ele entendeu que aquilo, para ele, lhe fornecia a oportunidade da reflexão que ele não conseguia ter até então, nem fora daquele momento. Então ele não se lamentou, não se lastimou, né?
Nós precisamos entender quando estamos entrando no país da reclamação, na cidade da vitimologia, no bairro da lamentação. Vamos sair fora disso. A gente começa a reclamar de uma coisa, depois da outra, aquilo vai ganhando um rumo, um vulto, e depois a gente reclama de tudo, porque nada nos satisfaz. Não é que nada nos satisfaz. Nós não estamos satisfeitos com a nossa tarefa, com a nossa vida, com a oportunidade que temos. Ora, e tantos de nós recebendo os benefícios dos ensinamentos, dos amigos espirituais que vêm com obras belíssimas para nos auxiliar. E porque somos espíritas, não seremos roubados. Não. Vamos lembrar lá o Chico Xavier, que estava muito doente, sofrendo muito, e ele ora a Maria. Ora e pede, né? Poxa, sou médium, né? Tantas obras psicológicas, estou sofrendo. E aí ela manda a Celina. E o que a Celina fala para ele? Pega um papel lá que você escreve aí. Isso também vai passar. Então, tudo isso vai passar. Vai passar. A gente vai adquirir a imunidade de grupo, isso vai embora, e nós vamos voltar para a nossa vida tranquilos. Nós vamos fazer o nosso carpe diem, né? Viver o nosso dia da melhor maneira possível. Essa é a mensagem. E aí nós lembramos de duas moças que são de origem hebraica, e elas começaram a perceber que lá na sinagoga delas, junto ao rabino, havia muitas histórias que chegavam, e eram histórias, assim, muito interessantes. Muito interessantes. E então elas resolveram escrever um livro. É a Ita e a Judite Leventhal. Escreveram um livro, Pequenos Milagres, Coincidências do Dia a Dia. Então elas contam lá que na cidade de Nova York, lá em Manhattan, o inverno havia sido rigorosíssimo. Aqueles invernos que a gente não consegue nem imaginar. E aí, estava passando e tínhamos um dia de primavera. E Rose, nossa amiga, resolveu que o dia estava tão bonito, havia até um perfume no ar, não havia neve no chão, que ela ia passear. Hoje eu vou passear. Então pegou a sua bengalinha de 3 pedaços, uma vez que ela era deficiente visual, saiu, trancou a porta, mas quando ela já está na escada, a vizinha, você vai sair? Espera um pouquinho que eu também vou sair e eu te dou uma carona. Não, muito obrigada, mas eu quero ir andando, eu quero saborear o prazer desse dia de primavera, eu quero. Então, lá foi ela, saiu andando. Daí a pouco para o outro vizinho, abaixa o vidro do carro. Não, agora é assim, né? Oi, você vai passear? Olha, entra aqui no carro, eu te ajudo. Eu te levo onde você quiser, porque eu estou com bastante tempo. Não. Já me ofereceu ali a vizinha, mas eu quero ir andando, que eu preciso me exercitar um pouco para ser o inverno inteiro trancada em casa. E eu quero. Aí o senhor diz, olha, toma cuidado, que você sabe que aquela avenida é extremamente larga e, por vezes, o sinal não dá tempo a que a gente consiga cruzar de uma ponta a outra. Não, pode ficar tranquilo. Eu tenho todo o tempo do mundo, conhecimento, não há problema. Bem, lá vai ela. Aí chega, então, na tal avenida, o semáforo, aqueles semáforos com som, né, para os deficientes visuais, e ela está ouvindo aquele trânsito pesado, e ela pensa, não, eu não vou abusar, até porque eu tive esse tempo todo trancada em casa, e é melhor eu atravessar a rua com alguém para me guiar. E tal. E ali ficou. E aí o que ela fez? Começou a cantarolar. Uma música tal, e canta para lá, canta pra... até que ela sentiu que tinha alguém ali. E de repente aquela voz
máscula, suave, sublime, lhe diz: nossa, não bastasse uma manhã de primavera e temos uma maviosa cantora nos envolvendo. E então ela lhe pergunta: poderíamos atravessar a rua? E ele: claro, com prazer, me dê o seu braço. E quando ela dá o braço para aquele senhor, ela percebe que aquela criatura era um Olimpo, era um deus do Olimpo, porque era grande, o seu braço era forte. Ela se sentiu tão segura, mas tão segura. E aí começaram a atravessar a rua, mas conversando amenidades. E conversa cá, conversa lá, conversa cá, conversa lá. E os dois se deram conta de que o sinal já havia mudado mais de uma vez. Mas em que pesasse aquele trânsito tão pesado, as pessoas não buzinaram, não houve problema. E eles chegaram do outro lado da avenida. Lá chegando, ela estava preparada para falar alguma coisa, porque ela tinha ficado tão feliz, mas tão feliz, que nunca esperaram uma surpresa daquela no primeiro dia de primavera. E então o Senhor vira-se para ela e fala: olha, eu queria muito te agradecer, mas você não tem ideia do quanto. E ela: não, eu é que agradeço. Ele: não, eu quero te agradecer, porque nunca eu encontrei alguém que tivesse a sensibilidade, a paciência, o carinho, o afeto de atravessar um deficiente visual como eu, numa avenida tão movimentada como esta. Então, nós vemos, companheiros, que nós ainda estamos nessa condição, muitas vezes de cegos, orientando cegos. Mas temos estes nossos remedinhos aí que a gente elencou. Temos, não é, o Dostoiévski nos falando: somos aquele que queremos. Quando chega, a gente se acovarda e nós somos os senhores do nosso destino. Não poderemos alegar que foi fulano que nos forçou, que foi ciclano que nos orientou mal, que alguém nos falou. Não. Foi nos dada a inteligência, a compreensão. E como disse Emmanuel lá no Consolador, né? Não é dizer eu creio, é dizer eu sei. Ou melhor, não é dizer eu sei, é dizer eu creio. Eu sei que essa fé é inabalável, porque o Pai é de misericórdia. Muita paz a todos. Agradeço imensamente a oportunidade. A hora voou, mas gostaria de convidar a todos para fazermos a nossa prece final, para encerrarmos o nosso encontro. Vamos então mentalizar o Pai de amor e misericórdia, agradecer por estes momentos em que pudemos partilhar das nossas vibrações e rogar a esse Pai de amor, a Jesus, esse médico, esse amigo incondicional, que envolva a todos nós que aqui estamos, a nossa casa espírita, que envolva a nossa cidade, que envolva todos aqueles que passam agora no nosso pensamento. Mas também rogamos por aqueles que se encontram nos leitos dos hospitais, das ruas, das casas, que eles sejam amparados, Senhor. Assim como os doentes sociais, nas prisões, nas carceragens, também pedimos, Senhor, pelos doentes do comportamento, as chamadas casas de repouso mental. Nós pedimos ainda, Senhor, por todos aqueles que atravessam a desencarnação sem te conhecer, que a nossa vibração os ampare. E ainda, há aqueles companheiros que se deixaram dominar pelos sentimentos de desesperança,
ansiedade, de descrença, e pensaram encontrar na porta falsa do suicídio a solução para os seus problemas. Que eles sejam amparados, Senhor, que as nossas vibrações os alcancem e lhes tragam momentos de refrigério, de consolo e de esperança. Agradecidos que somos, Senhor, pedimos, olha o nosso país, olha a toda a humanidade, e guarda-nos sempre, Senhor, na tua paz, e assim seja.